Doutora Andreete, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Hoje você veio até mim, eu sempre vou até o seu escritório, né? Hoje eu estou aqui nesse local bonito, lindo, diferente, né? Gostei muito. Nós estamos Cada coisa variando, linda, né? Quem não gosta de ver coisa bonita, né? Ah, eu adoro, é muito bom. Gente, ela se parece muito comigo, essa mulher, viu? Nós temos os mesmos gostos, gostamos das mesmas coisas, isso é muito bom, né? É, afinidades. Afinidades, isso eu falo que é muito interessante. E vamos continuar falando, né? Separação judicial e divórcio. Hoje está tão comum isso, né, doutora? É, bastante, né? É bem diferente, como você disse, comentou uma vez comigo, do seu tempo. Não é? Do nosso tempo. E da época dos nossos pais, então? Não, nem tinha, né? Nossa, falava em divórcio. É, o divórcio, né? No Brasil ele não existia. Só existia o que a gente chamava de desquite, né? Depois mesmo? Que foi. A pessoa era desquitada. Você me lembrou agora. É, não existia. Depois houve alterações na lei e houve então aí a separação judicial, que era chamado de desquite, passou a ser chamado de separação judicial. Verdade. Ainda ouvia, né? Eu era criança, aquela lá é desquitada. Existia um era preconceito. Um nome pesado, né? Exatamente, existia um preconceito terrível. Eu sei porque eu tive uma tia na época, como você mesmo disse, desquitada, e a família toda era excluída da sociedade por ter um desquitado na família. E por que sempre foi o lado mais da mulher? A mulher feminina. A mulher é sempre, né? Porque infelizmente a gente vem, né, de uma sociedade absolutamente machista, patriarcal, e a mulher sempre foi estigmatizada, né? Isso não tem jeito. Mas graças a Deus vai evoluindo. Por isso que eu não canso de falar para você que eu acho lindo o direito, porque ele não é uma ciência exata. Aquilo vai ser sempre aquilo. E eu, até por isso escolhi o direito, porque eu sempre fui contestadora. Eu não achava isso certo, e por que tem que ser assim, por que tem que ser assim? E a evolução da sociedade faz com que as normas, as leis sejam mudadas, e isso é muito bom, né? Olha, mas o que você me lembrou de desquite. Isso. Gente, podia até encerrar hoje, porque valeu a pena lembrar do desquite. Doutora, teve uma pergunta que você deixou no ar a semana passada, né? Que até eu fiquei curiosa, mas hoje vamos lá que vai responder, né? Vamos, né? Quem é casado, mas está separado de fato, né? Pode ter uma união estável? Pode. Agora, pelo artigo 1723, parágrafo único do Código Civil, é previsto que a união estável pode ser feita entre casais viúvos, separados de fato, então pode. Agora, toma cuidado com esse separado de fato, ou como o povo fala, largado. Por quê? Porque qual é o requisito da união estável? A união estável, o requisito é constituir família, né? Formar uma família e ter uma união duradoura. Então, toma cuidado com isso. Em que sentido? Porque muitas vezes, porque o direito também é assim, a lei também é assim. Você fala, vai ser desse jeito? Depende. Existe uma lei, um código, mas cada caso é um caso. Existem pessoas que o marido saiu, né, da casa da esposa, então ele está largado, a esposa tem conhecimento disso, ela tem que ter conhecimento disso, é público, é notório que ele está com uma nova companheira, só que nós não colocou no papel. Não colocou no papel, nem a separação e nem a união estável. E o que acontece? Se houver o falecimento desse cônjuge, dessa mulher ou desse homem que está, vai dar dor de cabeça, porque vai ter que provar essa união estável, porque ele estava ainda com o registro de casado.
Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, quando é muitos anos, assim, já passaram-se mais de 5, 10 anos, todo mundo já sabe, né, que aquela coisa pública, notória, é mais fácil provar. Eu estou falando no caso de recentes, porque às vezes acontece, assim, 2 meses, foi lá morar com o rapaz e acontece dele morrer. E aí? O juiz vai declarar a sua união estável? Porque a união estável é algo duradouro. Será que esse prazo de 2 meses vai ser suficiente? Embora a lei não exija um prazo, é um critério subjetivo. Então, toma cuidado. Eu já sou a favor de que se separou, se separem no papel. Realmente a melhor coisa a fazer é você separar, fazer uma separação pelo nosso tema, né? Por que você vai fazer uma união estável se ele está casado lá ainda, meu Deus? A minha maneira de pensar. A lógica é que a pessoa casada, ela vá fazer a sua separação ou o seu divórcio. É a lógica, mas nem sempre acontece. E por isso que a doutora está esclarecendo, né? Dentro da lei, procure fazer as coisas certas para depois não ter esse problema, essa dor de cabeça. Certo. Né? Qual a diferença de separação judicial e divórcio, doutora? A separação judicial, vamos dizer assim, o divórcio, ele é posterior, né? Então, a separação judicial é uma preparação para o divórcio. Porque a separação do judicial, o casal decide que não está mais dando certo e vai separar judicialmente. Por que judicial? Porque tem que levar isso a um processo, tem que ser judicial. E o que acontece? Muitas vezes a separação judicial, ela não vai se transformar em divórcio, eles ficam separados judicialmente. Não, eu não quero ainda divorciar, vou só separar judicialmente. Tá. Então ela não rompe o vínculo, eles não precisam mais morar junto, eles vão dividir bens, eles vão falar sobre partilha dos bens, vão falar sobre pensão, guarda dos filhos, mas o vínculo continua lá. Então, se acontecer que num tempo depois quiser reatar esse casamento, é só fazer uma petição para o juiz falando que o casal se reconciliou e volta ao estado de casado. No divórcio, não. Já separou. O divórcio, ele rompe todos os vínculos. Então, o que acontece? Faz a mesma coisa. Separa bens, vê guarda de filhos, pensão, essa coisa toda, e rompeu o vínculo. Aí, rompeu o vínculo, o que acontece? Saiu a sentença de divórcio, transitou em julgado, vai lá, a verba na certidão de casamento atrás, vai estar escrito o divórcio. E eu quero casar de novo. O que eu faço? Vou no cartório e dou entrada nos papéis novamente para casar. Eu vou esperar lá o tempo que o cartório falar, que é 15, 20 dias, não sei. No tempo que é o tempo dos programas. No tempo da pandemia, estava levando até 3 meses para poder agendar um casamento, mas era por causa da pandemia. Mas é assim, pronto, está liberado para casar de novo. A separação, não. E agora tem isso também, quais os tipos de divórcio? Fala cada um dele. Meu Deus do céu. Nós temos 3 tipos de divórcio. Isso é nova para mim. Nós temos primeiro o divórcio, que ele pode ser feito no cartório, que a gente chama de divórcio extrajudicial. Ele tem requisitos. Qual é o requisito? Não pode ter filho menor de idade. Então, se você tem filhos já casados, maiores de 18 anos, você e seu companheiro, seu marido, né, não querem mais viver juntos, resolveram divorciar, já decidiram a divisão de bens, já decidiram tudo, está tudo belezinha, que a gente fala, tudo redondinho. Pode ir no cartório onde a gente faz escritura, né, que a gente faz lá no cartório, e vocês vão fazer um divórcio extrajudicial. Vai sair uma escritura de divórcio extrajudicial. Precisa de um advogado para assinar isso aí. Então, tudo é acompanhado por advogado. Esse é o primeiro tipo. Depois nós temos, Solange, o divórcio consensual. Que é um divórcio também onde existe o consenso, só que de ambas as partes,
já decidiram o que cada um vai ficar, o que não vai ficar, só que tem filhos menores, então tem que ter o dia da pensão, quanto vai ser depositado, quando vai ter que ter a regularização de guarda e visitas, porque o Ministério Público, o promotor, tem que atuar nesse divórcio. Mas nesse divórcio consensual, estando tudo certinho, e os cônjuges, eles assinam a petição junto com a gente chama lá no escritório, os dois vão lá, conversam, falam, não, doutora, já está tudo arrumado, tudo certinho. No escritório, não precisa ser no fórum? Não, eles nem veem o fórum hoje em dia, porque é tudo digital. A gente faz toda a petição no escritório, eles assinam juntos, a gente envia digitalmente, o juiz vai ler, vai olhar que está tudo de acordo, manda para o promotor, para o Ministério Público. O Ministério Público diz que está tudo em ordem, não se opõe, o juiz chama o que a gente chama de homologa, assina, né, entre aspas, o divórcio. Homologou o divórcio, sai para a gente a publicação, o casal está divorciado, certo? Está separado, né, que nós estamos falando. E tem mais um ainda. E temos o litigioso. Aquele que é meio... Litígio quer dizer briga, de uma certa maneira. Litígio quer dizer as partes estão litigando, elas não estão num consenso. Então, existem casos que há briga por partilha de bens, há briga por valor de pensão, há briga por tudo. A verdade é essa. E existe a briga também porque, às vezes, uma parte não quer divorciar e a outra quer. É complicado. Esse é complicado. Então, mas aí chega ao divórcio ou não? Não, chega. Só que esse já não dá para a gente fazer bonitinho, chamar lá no escritório. Geralmente o que acontece? É feito um advogado, por exemplo, para a mulher, um advogado para o marido. Porque os advogados vão tentar fazer um consenso. Se não consegue, então vai mesmo para litígio. Aí o juiz vai analisar o pedido de uma parte, o pedido da outra. O juiz é obrigado, por lei, a marcar uma tentativa de conciliação. Então estará presente o marido com o advogado, a esposa com o advogado dela, o juiz, se tendo filhos, o promotor. E lá eles vão tentar fazer um consenso, vão tentar. E se não chegar no consenso? Se não chegar no consenso, é o juiz que vai homologar, é o juiz que vai dar a sentença. É o juiz que vai dizer assim, tipo, quem tem razão, entendeu? E isso às vezes demora. Demora. Verdade, doutor. Só para ilustrar, eu tive um caso, antes da pandemia até, que me marcou bastante, porque o casal, eles brigavam por tudo. Então, a esposa veio me procurar, tal, aí tinha o advogado do marido, e esse marido, ele não queria, né? Porque tudo que a gente fazia, nada estava bom para ele. E no fim eu sei que havia briga até por quantas toalhas de banho eles queriam dividir, quantas xícaras tinha, quantas colheres, sabe? Umas coisas assim. Verdade. Que sinceramente, nos meus 30 anos me surpreendeu, 30 anos de carreira, né, de advogada, me surpreendeu. Aí parece que virou assim mesquinharia, só para não sair o divórcio mesmo, sabe? E demorou para sair? Demorou, mas no fim o juiz assinou. Assinou e ele teve que engolir o divórcio, goela abaixo, mesmo que nem a gente fala. Mas ele conseguiu complicar. Gente do céu! E tem pessoas que parece que gostam de casar 2, 3, 4 vezes. Então, nesse caso mesmo, essa cliente passou por tudo isso, foi muito traumatizante. E casou de novo? Ela disse que jamais casaria de novo. Encontrei ela recentemente, ela falou que já casou outra vez. Então o amor é lindo, né? O amor é lindo, né, doutora? Tem gente que tenta um dia certa. Eu casei, faz 18 que eu separei, nunca mais casei de novo. Então tá na hora de tentar outra vez. Não. Casamento eu falo que, tem que valer muito a pena, porque é complicado, né? A vida a dois é complicado. É complicado, mesmo união estável, casamento, não interessa. É difícil. E só antes de terminar, a separação também precisa, assim,
mesmo que eles possam reatar novamente? Precisa de advogado, precisa de cartório, como que é? Sim, a separação judicial, ela tem que ser feita em cartório, com pedido também de advogado. É mais ou menos como o divórcio. Tem a consensual, que é a mesma coisa, os dois estão de acordo, e tem também a separação litigiosa. Só não existe a separação extrajudicial, é só no divórcio que tem. Mas não existe a separação extrajudicial feita em cartório. O restante, ela segue os mesmos trâmites, né? É a mesma coisa. E precisa de um advogado. Precisa de advogado. Você vai aprender uma coisa, o advogado é o guardião dos seus direitos. Não adianta querer. O advogado está presente em tudo. Como dizia, tinha um slogan muito antigo da OAB, sem advogado não se faz justiça. E eu quero falar uma coisa que eu sempre coloco em prática: o barato sai caro. Né? Porque sim. Às vezes, né, que seja na defensoria, você procure um advogado, que seja um advogado particular, aquele advogado que você confiar. Mas você precisa de um advogado, né? Por quê? Porque é ele que cuida. Que nem você disse agora, né? Ele é o guardião dos seus direitos. Por isso que muitas vezes até você expõe, né, que você é, de uma certa forma, contrária à união estável, por ela ser um tipo de união, assim, informal. Juntou os trapos, como fala, estamos juntos. Ela é informal, na hora que você está ali juntando, né, como fala, estou juntado, estou vivendo. Mas, se houver uma separação, se houver a morte de um, ela deixa de ser informal. Ela vai dar todo aquele trabalho que você vai precisar entrar com ação de reconhecimento de união estável, para ter direito a uma pensão junto ao INSS, para ter direito a uma herança. Se houver a separação, você vai ter que entrar com uma ação de extinção de união estável, ou, raríssimas vezes, existe um consenso, né, para fazer a dissolução entre o casal. Mesmo assim, tem que ser feito um contrato, feito por um advogado, para ser levado a registro no cartório. Então, vira tudo em torno da lei e do advogado. Não adianta fugir. Doutora, e antes de terminar, né, eu queria até colocar suas redes sociais, seu Instagram, o seu Face, porque as pessoas, graças a Deus, estão perguntando muito por você. Isso, estão. Né? Ainda mais quando você falou aí de dívida, de pessoal, como que tem lá, de rever contrato, como que foi mesmo? Nós vimos a revisional de contrato, a lei de superendividamento, o pessoal gostou muito, se interessou. A gente tem assim, pode ir lá no Instagram, colocar adv.andriete, com H no começo, como escreve o meu nome, já entra no Instagram. E no Facebook, Advogada Andriete, lembrando sempre que o início do meu nome é com H. E já entra lá no Facebook, aí por lá você vai poder conhecer meu escritório, conhecer a gente e estamos às ordens. Porque muitas pessoas me perguntando, né? Porque quem não quer, não é verdade, acertar aí as suas dívidas, rever os contratos de cartão de crédito, de financiamento que fez. Então, por isso que eu fiz questão de colocar as redes sociais dela, né, para que você também possa entrar e tirar as suas dúvidas, né? Semana que vem tem mais, vamos continuar falando aí. Semana que vem tem mais. Né? Semana que vem vamos continuar falando de direito de família mais uma vez? Eu acredito que sim, porque tem muita coisa, né? Pode falar o que vai fazer? Pode? Pode. Vamos falar um pouquinho de partilha de bens, de inventário? Nossa Senhora. Só um pouquinho. Quando tá todo mundo vivo, todo mundo se ama. Na hora que morre um... Não existe nem rico nem pobre. Não. Se tiver uma cadeira para dividir, vai dar briga. Vai dar briga. Não adianta falar, não, comigo não vai ser diferente. Não vai nessa ilusão, bem. Porque quando entra cunhada, cunhado, filho no meio, às vezes você, sua irmã, seu irmão, às vezes pode ser que se dão, mas entra outras partes que a doutora vai explicar que precisa da assinatura, aí a coisa muda. Então, fica atento. Tá bom? Obrigada, doutora. Semana que vem tem mais Minutos com doutora Andriete.